Olá galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao Moscovito Caissara. Finalmente um vídeo novo, tem uns dias sem fazer vídeo porque eu estava muito ocupado, trabalhando demais. Mas hoje, finalmente posso gravar um vídeo novo. E o assunto que eu vou tratar hoje nesse vídeo é trabalho na Rússia. Eu já falei sobre esse assunto em vídeos anteriores, só que eu acho que não falei muito bem, não dei muita atenção. E hoje, para você que possivelmente está tentando procurar uma oportunidade fora do país, ou na Rússia especificamente, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, como eu consegui, né, o que eu consegui, e espero que seja útil para vocês, espero que possa ajudar vocês a conseguir alguma coisa. E, enfim, lembrando que eu não estou na Rússia agora, eu estou no Brasil. Eu consegui um trabalho na Rússia, fiquei por 2 meses. Era um trabalho temporário, então eu fui, completei esse trabalho e depois eu retornei ao Brasil. Eu poderia procurar uma outra coisa, não seria tão difícil, só que eu estava com falta de paciência para fazer burocracia de visto, renovar visto, né? Sair da Rússia para voltar para a Rússia. Teria que ser feito isso, então eu decidi não me enrolar muito com isso e voltei ao Brasil, mas futuramente, em breve, certamente vou ter algo para fazer relacionado a trabalho no exterior. Enfim, continuando. Quanto ao meu trabalho na Rússia, como eu consegui? Eu tinha anteriormente a ir para a Rússia, né? Ainda tenho, mas digo, de início eu tinha uma experiência de 4 anos como garçom. E se você já conhece pessoas que têm interesse de ir para fora do país, as pessoas sempre se interessam em ver cargos como garçom, limpeza, gente que quer se babar, pessoas que querem colocar panfletos nas ruas, sabe, cargos fáceis, e são os primeiros que os brasileiros se interessam e que às vezes surgem para brasileiros fora do país. E eu, quando eu cheguei na Rússia, né, com experiência de garçom, eu acreditei que essa experiência poderia me ajudar a conseguir um trabalho. Moscou é uma cidade que tem uma vida boêmia muito forte, e existem vários bairros, várias regiões, distritos, aonde existem muitos bares noturnos e sempre se precisa de garçom, de uma equipe para trabalhar atendendo o público nesses lugares. E eu pensei, certamente por aí eu vou conseguir alguma coisa. Só que deixa eu te explicar algo, quanto à Rússia especificamente. Para um restaurante russo contratar você, ele tem uma burocracia, para que seja legalmente, ele tem uma burocracia. Legalmente ele tem uma burocracia de te entregar um visto. E um visto leva em torno de 1 a 2 meses, aonde a empresa te deixa uma carta, você vai com essa carta e com outros documentos exigidos até uma embaixada, um consulado, e lá você pede o seu visto de trabalho, que geralmente leva em torno de no máximo 15 dias. E a questão é, tem que fazer exame de AIDS, tá? Não tem exame de comprovação que não tem AIDS. Tem o contrato que você vai assinar da empresa, enfim, papelada normal. A grande questão é que você leva muito tempo, você leva em torno de 1 a 2 meses para que você faça isso. E se você for na Rússia e pedir esse emprego, alguém te aceitar, você vai ter que pegar a carta da empresa, que geralmente a carta vai pedir para o governo, vai levar em torno de 3 semanas para ser feito. Você vai pegar essa carta, vai com ela para fora da Rússia, até um país onde há uma embaixada, para que você peça o seu visto de trabalho. Juntamente com os documentos que você outros documentos que você vai precisar, né? Como eu falei do exame aí, contrato, essas coisas. Juntamente com essas coisas, você vai até a embaixada, traz a carta, pede o visto de trabalho. Aí está a questão. Você imagina, por que o restaurante russo vai contratar você, ter toda essa burocracia para te contratar, sendo que você possivelmente mal pode falar russo? Por que ao invés de... Por que ele vai contratar você se ele pode contratar um garçom russo, uma pessoa russa que tem experiência de garçom, que pode falar inglês também, fluentemente? É um passo muito mais curto, é muito mais fácil. Por isso
é muito difícil. Raramente você, acredito eu que dificilmente você vai conseguir um cargo de garçom ou um cargo parecido na Rússia, porque é muito mais conveniente para a empresa conseguir uma pessoa de lá que fale inglês. Ah, conseguiu ver? Então eu pensei que ramo outro que eu poderia ter. E eu tenho um inglês avançado. Posso dizer avançado. Eu consigo falar fluentemente inglês. Tenho um conhecimento muito grande da estrutura da língua. E o que eu vejo é o seguinte: eu vi que as pessoas admiravam, as pessoas que conversavam comigo elogiavam o meu inglês porque eu falava inglês muito bem. E eu comecei a imaginar o que seria se eu tentasse algo com ensino de inglês na Rússia. Eu cheguei a dar aulas particulares na Rússia para algumas crianças. Na primeira viagem que eu fiz, coisas poucas, pouquíssimas aulas, né? Mas já foi a iniciação em algum ramo. E eu voltei para o Brasil depois de 3 meses na Rússia. Eu voltei ao Brasil e eu comecei a mandar currículos para várias escolas de inglês na Rússia, em várias cidades. Moscou, Tver, Odintsova, Novosibirsk, cidades em todo o território russo. E depois de algumas mensagens que eu enviei, alguns e-mails que eu enviei, uma escola na cidade de Odintsova, que fica, como eu posso dizer para você, fica próximo a Moscou, 50 quilômetros de Moscou. Essa escola se interessou em me contratar para trabalhar num summer camp. Summer camp é um tipo de acampamento, né? No caso, esse feito por uma escola de inglês é um English Summer Camp. Crianças, durante suas férias, vão para esse lugar, para esse acampamento. Ficam em torno de 1, 2 semanas. E nesse período elas têm uma vivência com pessoas falando somente inglês. Então, tipo, elas têm horário de comer, têm horário de fazer atividade, têm horário de aula. Tudo, você controla essas crianças e todos os comandos que você dá, todo o ensino é feito em inglês. Elas têm aula de inglês, atividades preparadas em inglês, brincadeiras feitas em inglês. É uma imersão no inglês. Imersão é como se fosse um mergulho na língua inglesa. E eu fui contratado para ser um camp leader, uma das pessoas que tomava conta das crianças. Dali, se houvessem vagas para professor, eu poderia possivelmente conseguir uma vaga de professor e continuar ali. Só que já tinha uma equipe completa de professores e não havia espaço, né? Enfim, como que eu fiz? Como que eu consegui esse emprego? Eu entrei em contato com a empresa, com a escola se interessou. Aí, com o passar dos dias, das semanas, né? A escola me mandou um contrato para me assinar e mandar para eles de volta. E eu tive que tirar os documentos necessários para a retirada do visto. O primeiro exame, a primeira coisa que eu tive que fazer, quanto ao visto especificamente, foi o exame comprovação que não havia AIDS. É um exame fácil, se faz gratuitamente aqui, em qualquer cidade que eu saiba. E também aí eu fiz esse exame. Depois de a escola nesse período, enquanto eu fazia exame, assinava contrato e isso tal, a escola estava tirando a carta que ia me mandar, entendeu? Então, eles fizeram a carta levou em torno de 3, 4 semanas para ser feita, me mandaram essa carta é feita juntamente com o Ministério do Trabalho na Rússia, mandaram essa carta para mim, e depois que eu tinha o exame e a carta juntos, e mais algumas coisinhas que você pode ver, e mais um formulário que você tem que preencher no site, procurar esse formulário no site da Embaixada Russa, preencher ele pelo menos 1 dia ou 2 dias antes de você ir até a embaixada com todos os documentos. Indo lá, você pode fazer o pedido do seu visto. Eu pedi um visto de urgência e isso custou em torno de 400, 500 reais. Acho que 470 reais, algo assim. E, enfim, esse foi o meio como eu consegui meu trabalho na Rússia. Então, indicando para você, acho que o que você poderia conseguir um emprego na Rússia? A Rússia. O brasileiro sempre pensa em cargos baixos, em cargos mais fáceis. Os cargos mais fáceis no Brasil,
você pensa, poxa, eu vou conseguir o mesmo na Rússia, só que não é bem assim, porque esses cargos mais fáceis, muitas vezes precisam que você fale a língua local, né? O inglês, muita gente fala no Brasil, mas o russo, quase ninguém, praticamente ninguém fala russo no Brasil. Então, fica mais difícil a coisa, fica bem mais difícil. Eu acho que o que daria certo na Rússia seria um conhecimento de informática. Eu sei de muitas pessoas que sabem construir sites, que sabem mexer com editor de vídeo, que sabem mexer com programas. Essas pessoas têm uma facilidade de conseguir emprego lá. Existem várias empresas nesse ramo. E se você mostrar um bom trabalho com isso, possivelmente uma empresa pode aceitar te contratar e fazer toda essa burocracia para te trazer para lá, entendeu? Enfim, eu acho que para a Rússia, nem que, talvez mesmo um curso técnico, você tem que ter formação em algo específico para que a empresa tenha uma razão assim mais forte para te trazer, entendeu? E quanto aos cargos fáceis, esses aí são um pouco difíceis. Se você tem uma formação em algum curso, é graduado, fez bacharel em alguma área aqui no Brasil, você pode mandar currículos para empresas relacionadas no ramo e possivelmente eles vão te querer. É interessante para os russos, para as empresas russas, terem profissionais estrangeiros com eles, porque eles acreditam assim que enriquece muito o conhecimento da equipe, né? O desempenho da equipe. Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí embaixo para apoiar o canal. Você que assistiu, não esquece de deixar o like aí embaixo para apoiar o canal. E se inscrever para estar por dentro dos próximos vídeos. Mais vídeos virão com novas coisas. Obrigado por assistirem, espero vê-los em breve.